Mas é claro que o regime autoritário criava alguns constrangimentos a quem fosse liberal. E também agia, às vezes, exageradamente. A Revolução também não foi. Acertou em tudo, errou em muito. Por que caçar o Juscelino? Ele não era corrupto nem era subversivo. Para que caçá-lo? Mas foi a pressão de Carlos Lacerda em cima de Castelo Branco. E a cassação, na reunião dos ministros, porque era o Conselho de Segurança Nacional composto pelo Ministério, é que referendava as cassações. Mas as coisas não eram assim. Roberto Campos, que havia trabalhado com JK, ajudado junto com Lucas Lopes a criar o plano de metas, ele disse a Castelo Branco: eu não posso votar a cassação de Juscelino porque ele não é corrupto nem subversivo. E eu o conheço bem. E o presidente Castelo Branco respeitou. E disse isso aos demais ministros na reunião. E perguntou se alguém mais queria se manifestar. Ficaram todos quietinhos. Quando também no AI-5, todos, muitos que posavam depois de constrangidos, já assinaram, exceto o vice-presidente Pedro Aleixo, notável jurista, revolucionário, foi ministro da Educação de Castelo e vice de Costa e Silva, mas nunca abandonou os seus ideais de um homem da lei e, portanto, ele não concordou com o AI-5. E não houve nenhum problema. Mais adiante, é claro, quando Costa e Silva caiu doente, é que ele foi impedido de tomar posse, lamentavelmente. Mas, na aprovação do AI-5, as suas ponderações foram ouvidas e o seu voto contrário foi respeitado. Então não tivemos uma ditadura, porque se nós formos aceitar a denominação de ditadura para o movimento de 64, como é que nós vamos definir Cuba e a cortina de ferro? Porque o direito fundamental do homem, o direito de ir e de vir, no regime militar nunca sofreu restrição. Quem quisesse sair, saía. Quem quisesse viajar, viajava. Não havia este controle policial. Então, há uma necessidade de um conhecimento da história, dos fatos. Por isso é que no livro nós também, num trabalho muito bem feito pelo Zé Loredo, pela Licença Cultural, estão os recortes dos jornais da época. Os jornais da época não mentem, são os fatos que aconteceram. O país estava vivendo um momento de grande agitação e que, portanto, vivia na iminência de uma crise. E a crise estourou no dia 31 de março de 1964. Então, estes anos que o Brasil viveu, em que se criou a infraestrutura, em que se criou esse admirável sistema de telecomunicações que nós temos, enfim, que criou-se a rede rodoviária de primeira qualidade, errou-se também. Esqueceu-se as ferrovias, cancelaram vários ramais ferroviários, mas, enfim, entre erros e acertos, o saldo foi positivo. E o saldo foi positivo também sob o ponto de vista ético e moral. Você não conhece um militar do tempo do regime que tenha saído rico, que os filhos tenham saído ricos. Estão todos aí trabalhando, muitos levando uma vida difícil. O Brasil tinha uma presença internacional de equilíbrio, de coerência com aqueles ensinamentos do Barão do Rio Branco. Enfim, 64 pertence à história, vai fazer 50 anos. Este revanchismo que está aí, este revanchismo não tem amparo na tradição da cordialidade do brasileiro, da fraternidade.
querem criar, não se sabe por que motivo, uma divisão dos brasileiros, semeando ódio, semeando ressentimento, criando cotas para isso, cotas para aquilo. Nós formamos, e o nosso grande mestre, o nosso grande sociólogo, o nosso grande antropólogo, que foi Gilberto Freire, nos definiu sempre tão bem. É um povo multirracial, um povo com várias crenças religiosas, um povo em que não há racismo, não há discriminação religiosa e muito menos racial. Procurou-se criar as tais cotas, cota disso, cota daquilo. De repente criou-se um sistema de dar, num estado como Roraima, 2/3 do território aos índios, sem fiscalização da polícia, da Receita e das Forças Armadas. Isso é uma vergonha. Meus caros amigos, hoje há um grupo de intelectuais, de jovens, intelectuais como Olavo de Carvalho, intelectuais que marcam posição de mostrar ao Brasil, ao jovem, a vida acadêmica, que precisamos e devemos cultuar o pluralismo, o debate democrático, o entendimento. E devemos combater o ódio, combater a luta de classes, que está lá na origem do pensamento deles. O revanchismo, a vingança. Somos um país cristão, somos um país fraterno, somos um país da alegria, da esperança, do entusiasmo e do futuro. Não vamos deixar que aqueles que estão com o pensamento lá, nos anos 50, na Guerra Fria, prejudiquem a nossa marcha para um país de liberdade, com justiça social, mas, sobretudo, com ordem, porque na nossa bandeira já está intimamente ligada a ordem e o progresso. E o respeito aos valores da história. Cada um cumpriu um papel e merece a nossa admiração. De Pedro I a Pedro II, esse talvez o maior dos brasileiros, que contou com homens notáveis a seu lado, militares, o Almirante Tamandaré, o Duque de Caxias. Vamos pensar, vamos conhecer a história do Brasil. O Brasil será melhor assim. Eu quero dizer a vocês do meu reconhecimento, da minha fé na juventude brasileira e do meu reconhecimento a José Louredo Filho e a sua editora, a Livraria Resistência Cultural do Maranhão, que trouxeram esse debate através deste livro, que vocês encontram através da editora pela internet, em algumas livrarias que eles poderão informar, porque é fundamental que no Brasil haja isto, a resistência cultural, a resistência democrática, a resistência do espírito. Muito obrigado e eu estou à disposição para ir a qualquer lugar do nosso país para pregar o amor, a ordem, a disciplina, o progresso, o respeito à história.